a fala. Bom, então, boa tarde a todos. Esse é o nosso 12º encontro do grupo de leitura dos Yoga Sutras. Estamos aqui com a Nina e com a Luciana. Hoje nós vamos falar dos sinais de assentamento. Então, é um trecho lá dos Sutras, lá no finalzinho do primeiro capítulo, que costuma ser muito mal interpretado, muito mal lido, muito mal traduzido, costuma ser, quando o pessoal vai traduzindo os sutras, à medida que o texto vai avançando, a tradução vai piorando e o entendimento vai caindo. Então é um pedaço que costuma ser pulado, ignorado na leitura, e fica muito mal explicado nos cursos, nas tentativas de interpretação, de explicação. Mas é um trecho muito legal, muito interessante e mais leve do que a gente estava tratando antes, né? Que a gente estava tratando antes dos antaraias, dos impedimentos. Então agora vamos falar de coisa boa. Antes de mais nada, Guru Bhyo Namaha, né? Ou Om Shri Guru Bhyo Namaha, enfim, aos mestres, né? Finalmente tirei essa dúvida com o Carlos, e é uma coisa tão boba que eu não tinha me tocado, mas Guru Bhyo é o dativo plural de guru, né? Então é aos mestres, ou dos mestres, né? Nome dos mestres, no caso, Namaha significa nome de forma geral, e é uma forma de saudação, de se lembrar de alguém, né? Ou de honrar alguém. Então, em nome dos mestres, ou em respeito aos mestres, aí se usa essa frase, né? Eu via muito Frawley fazendo isso, David Frawley usando essa frase, mas eu nunca achava ela em texto nenhum. E eu perguntei para o Carlos, falou, não, é uma frase comum na Índia mesmo, de fato, o povo usa mesmo, usa hoje, usa muito ainda, então faz sentido se utilizar essa frase para abrir os trabalhos, quando a gente faz alguma coisa com uma finalidade espiritual, enfim, filosófica, né? E então faz todo sentido a gente lembrar dos mestres usando essa expressão. É o guru bio, né? O guru é o pesado, o guru é aquele que tem gravidade, é uma referência a Júpiter também. Então é um termo, o guru na verdade dentro dos sutras, né? É o Ishvara, é o coração. É uma referência ao coração, mas é uma referência também a todos aqueles na linha não interrompida do tempo, né? Como a gente já falou nos sutras anteriores, né? Se eu não me engano, é sempre bom lembrar, é o 23, se eu não me engano, sempre... Isso, e no 24 ele vai dizer que... No 26 ele vai dizer que é o guru dos antigos, por não estar interrompida a linha do tempo, né? O Ishvara é o guru dos antigos. Então o guru é o Ishvara, o guru é o coração. Então a gente vai utilizar o sutra. Eu resolvi deixar aqui o livro, inclusive porque hoje eu vou precisar dos sutras novos, das traduções novas. Luciana, você vai comparando aí, porque tem diferenças, de fato, na tradução de 99 com essa tradução de 2015. E nesse sutras, de fato, essa tradução é útil, vale a pena, faz a gente crescer na leitura. Então, faço questão de colocar o livro aqui para quem quiser. O linkzinho está aqui embaixo, depois no slide. Mas... Essa edição aqui é de 2015 também. Oi, Nina. Isso, o que você 2015. Tem aí... Isso, 2015, o que está com você, né? O novo. Isso. Porque a gente está... Parte do que a gente vem conversando já se apoia... Isso é o laranjinha. Ele se apoia na edição de 99. Eu não estou... aqui. Eu tenho utilizado muito essa aqui, de 99. Mas é o mesmo livro, é a mesma tradução, só que em 2015 ele fez alguns aperfeiçoamentos. Em 2012 ele já tinha feito alguns, em 2006 ele já tinha feito alguns. Então a Luciana, anote o que você achar de vantagem aí nas traduções. Você tem aí a vantagem de poder comparar as duas traduções. Tem alguns sutras que até eu tenho confuso na minha cabeça qual é a tradução que eu uso por causa disso, porque eu uso as duas. As duas são muito boas. E aí eu também aponto para a Nina, se eu puder, as diferenças, como era a tradução antes e como é a tradução agora. Eu acho legal porque ele, de fato, cresceu, a tradução se superou, evoluiu. 15 anos em cima da mesma obra, né?
nesses 15 anos, os momentos em que ele revisitou essa tradução, ele foi ampliando o entendimento dele desses textos, também dando curso, porque ele já dava curso lá em 2014, ele usava esse livro para dar essa obra, né? Em 99. Em 99 ele já dava aulas desse texto, por isso que ele fez a tradução para os alunos dele. Hoje nós vamos falar, então, dos sinais de assentamento, né? Nós já passamos pelos limitadores e pelo Sampradinhata, né? Tem uma diferença entre o Sampradinhata e os sinais de assentamento. Vamos ver se a gente discute isso no final, porque é uma questão, enfim, para mim é uma questão aberta, são dois tipos de sinais, mas é difícil para mim dizer qual é a diferença exatamente, definir a diferença. Então vamos ver se a gente chega nisso no final da conversa. Aí são mais ou menos 6 ou 7 sutras, são 7 sutras, contando o 33 que a gente já conversou, e a gente vai fazer esse caminho, né? Eu coloquei patinhas de gado, né? Ou de vaca, enfim, porque tem um termo muito comum que é o animal chamado de quadrúpede, né? Aquele que anda em 4 patas é chamado de marga. E é um sinais, o caminho pelo que é percorrido pelo animal de 4 patas é chamado de margam, ou marga, e aparece esse sinal, por exemplo, no Shiva Nataraja. Então, o caminhar dos sentidos pelas coisas, mas também o nosso caminho, né, pode ser designado por esse termo. Então, a gente vai passar por esses temas. Eu vou primeiro fazer a leitura do texto, a leitura lisa do texto de todos os sutras. É uma leitura, como eu disse, é uma leitura bastante linear, bastante fácil, bastante leve, e depois a gente vai esmiuçando o que dá para tirar, e dá para tirar bastante coisa dela. Só repassando primeiro o Sutra 33, que é o primeiro sinal de assentamento desse pedacinho, né? Ele faz uma referência lá dá para a gente associar com o 29, se eu não estou enganado. Isso, porque o 29 vai falar da introversão da inteligência e de solução dos obstáculos. Então, a entrega ao Ishvara, ou o conjunto de Sampradinyatas, indica o Samadhi, que é o assentamento, enfim, a estruturação do indivíduo. Então, até ali mais ou menos do 23 até o 29, ele vem falando da entrega ao Ishvara, e no 29 ele fala da introversão da inteligência como resultado. E aí, uma outra forma de falar desse resultado, da entrega ao Ishvara, é o 33, né? Ele vai falar dos antarais, depois ele volta nessa ideia, que é o assentamento de Chitta demonstrado por essas 4 características. A gente já conversou sobre isso na semana passada, e quem quiser mais detalhes dessa construção pode voltar lá, e a gente falou bastante, praticamente passei o sábado passado todinho falando desse sutra. Mas basicamente, o que ainda vale a pena talvez falar que ele é um primeiro sinal de assentamento, e ele tem essas características, que uma característica de amizade que a mente demonstra quando o assunto é conforto, compaixão quando o assunto é desconforto, alegria quando o assunto é virtude, e desinteresse quando o assunto é vício. Eu cheguei a perguntar para o Carlos a respeito daquela nossa dúvida que o Ives tinha levantado a respeito do termo indiferença, né, ou desinteresse, que é o pekshanam, né, que pode ser traduzido simplesmente por indiferença, e de fato é bem diferente, por exemplo, da indiferença que aparece lá no Sutra 16. Eu cheguei a anotar e tal, a pesquisar um pouquinho. E aqui o que acontece é que é a mente que se desinteressa, ou ela não se deixa contaminar, não se deixa levantar, é o termo que a gente vai utilizar aqui nesse trecho da nossa explicação, né? A mente não se levanta diante da maldade, ela ela não se deixa perturbar pelas ações ruins, pelo que ela percebe que é vicioso. Ela mantém a sua estabilidade quando ela está assentada. Então, isso é um sinal de assentamento. Basicamente, diante do malefício contra alguém, a gente sente compaixão
por aquele que sofre. Mas a gente não, se a gente estiver com a mente assentada, a mente não vai se deixar contaminar por isso, a pessoa não vai perder a cabeça, etc. Então, esse é o primeiro sinal de assentamento. E aí, vamos fazer uma leitura lisa dos próximos, e depois a gente vai um por um, tá? O 34 vai dizer, ou então se demonstra, né, o assentamento da mente, por meio da expulsão e do controle do prana. Já é um sutra enigmático, né? 35. Ou é a tendência à objetividade que surge da estabilidade da mente. 36. Ou né, uma série de ous, né? Ou é a luminosa ausência da tristeza. Então, todos esses são sinais de assentamento. A gente está falando aqui de forma enigmática, é típico dos sutras, eu só quis colocar exatamente como está escrito. Certo? Ou é como Chitam quando o assunto é apego aos desejos. Então, a reação de Chitam diante do assunto aos desejos, o apego aos desejos. 38. Ou depende do saber que vem dos sonhos em sono profundo. Mais um sutra enigmático. 39. Ou então provém da meditação naquilo que é desejável. E, finalmente, vai dizer que o controle sobre isso, né, que já é um fecho, ele vai dizer que se estende do infinitesimal ao imensamente grande. Então, tem várias escalas. Agora, é enigmático. A gente olha para esses sutras e fica meio sem entender o que ele quer dizer com cada um deles, né, ou com o conjunto deles, para explicar o assentamento da mente. Vamos traçar um por um para ver se a gente entende melhor esse assunto. Eu só coloquei aqui como referência o texto no original. E vamos ao 34. Né? No 34 ele diz, depois do 33, que a gente já tratou, que é aquele da amizade, da compaixão, da alegria e do desinteresse, certo? Com relação aos assuntos. Né? Então, que é aquele sutra que a gente acabou de explicar. Então, o 34 vai dizer que o assentamento se demonstra por meio da expulsão e do controle do prana. É um sutra. O Carlos se dá o trabalho de colocar 2 notas de rodapé para esse sutra, e a gente ainda pode recorrer à Hatha Yoga Pradipika para entender ele melhor. É preciso entender o conceito de prana direito, porque a gente geralmente entende pranayama como respiração, exercício de respiração. E aí não faz nenhum sentido, né? O assunto fica meio perdido. A gente, inclusive, já utilizou esse conceito de prana, né, ou de respiração, parece, quando a pessoa lê de forma superficial, parece que está falando da respiração, para falar de uma mente que está perturbada, ou de um incômodo, uma mente que está sofrendo um incômodo, é um sinal externo do incômodo. Então, a gente já utilizou uma construção parecida, Patanjali usa uma construção parecida. Então, ele está se repetindo até, o que é muito difícil Patanjali fazer, né? O que ele quer dizer com isso? Né? Eu vou ler primeiro a nota, acho que fica mais fácil. A primeira nota de rodapé que o Carlos coloca é que prana é sinônimo de atividade. Então, expulsar o prana é mesmo que buscar um estado de repouso. Controlar o prana é a capacidade de controlar as forças do comportamento para que obedeçam à vocação interior. Então, a ideia de prana aqui, a ideia original de prana é movimento, ou numa leitura mais antiga, espírito mesmo. O termo significa basicamente espírito. Então, a frase quer dizer, num certo sentido, a nossa capacidade de controle sobre as nossas ações. Só que as nossas ações, elas dependem de uma fase anterior, que é como a mente lida com os pensamentos, como a mente lida com aquilo que vai produzir a ação. Então, bem lógica dos sutras, porque o Patanjali provavelmente era um gramático, nessa época os escritores, os compiladores desse tipo de texto, né, de textos autoritativos, filosóficos, eles eram gramáticos. Então, o prana, no discurso ou no pensamento, é o verbo, na linguagem é o verbo. Entre os substantivos, lá nós temos o verbo, determinação. Então, o prana no discurso é o verbo. Ele vai dizer isso num outro sutra, numa outra nota, ele vai explicar dessa maneira. Deve estar aqui no finalzinho.
aqui, na linguagem, se expressa na linguagem pelos verbos. Então, essa é a ideia. O pranayama, no final das contas, é isso, é um controle das nossas ações. Então, de acordo com como nós controlamos as nossas ações, ou de outra maneira, aquilo que nós permitimos que permaneça dentro de nós, essa é a leitura mais tântrica, que já é uma leitura quase 2000 anos depois, aquilo que nós mantemos dentro de nós, que nós não expulsamos, aquilo que nós retemos, é o prana adequado com a nossa natureza. E o prana que nós expulsamos é o prana que é diferente da nossa natureza. Então, a ideia de expulsão ou de retenção do prana tem a ver com isso. De escolha daquilo que tem a ver conosco, com a nossa natureza. Isso demonstra que a mente está sentada. Se a mente está sentada, a gente consegue escolher corretamente aquilo que faz parte da nossa natureza e deve compor o nosso quadro subjetivo, o nosso mundo subjetivo. Então, são as ideias adequadas, são os pensamentos adequados, as emoções adequadas, os nossos comportamentos, porque essas coisas vão interferir também nas nossas ações. Como a gente percebe o mundo e como a gente age sobre o mundo, depende daquilo com o que a gente decide conviver dentro da gente, aquilo que a gente decide reter dentro da gente. Se a gente retém porcaria, a gente vai agir com porcaria, de acordo com essas porcarias. Então, é uma forma antecipada, talvez, de falar do assunto. O Patanjali vai falar do pranayama lá na frente, mas quando ele vai falar dos 8 angas, mas tem aqui uma ligação com aquele assunto, que é explicar que o nosso comportamento depende da forma, o assentamento da mente, ele tem como sinal de que ele foi estabelecido o nosso comportamento. E o nosso comportamento depende de como nós cultivamos os nossos pensamentos, como nós cuidamos da nossa mente, das nossas emoções. Então, acho que a ideia é essa. Eu posso mostrar para vocês na Hatha Yoga Pradipika como é que isso está. Pode falar, pode falar. Só uma contribuição. Eu espero que eu acredito que eu tenha mencionado com você semana passada. Onde vai o pensamento, vai o plano. Isso. Então, fica mais fácil para a gente perceber. Isso, essa é a frase da Hatha Yoga Pradipika. É a frase 421 da Hatha Yoga Pradipika. Onde vai o prana, vai o pensamento, onde vai o pensamento, vai o prana. Essa é a frase. Ele usa manas e banda aqui. Então, ficaria alguma coisa assim. Vou traduzir de forma literal, né? Fica engraçado. Quando se amarra o vento, amarra-se também a mente. Fica engraçado. Quando se amarra a mente, amarra-se também o vento. Porque a palavra utilizada aqui é banda. Então, é amarrar, literalmente, amarração. E em vez de prana, o termo utilizado aqui, se eu não me engano, aqui se usa pavana. Em vez de prana, se usa pavana, mas significa a mesma coisa. Manas, a palavra utilizada, a palavra para mente é manas, mas em vez de se usar prana, na Hatha Yoga Pradipika se usa pavana. E no caso, para explicar que uma coisa leva a outra, essa banda, essa é o termo para amarração. No inglês a gente tem bond, né? Uma palavra bem parecida. Não sei se eu mostrei para você que você estava falando da mesma coisa. Hein, Lu? Oi? Eu não sei se ficou claro o que eu coloquei, se eu consegui te explicar, mas tá bem desse jeito o texto na Hatha Yoga Pradipika. Claro que tem mais coisas, então depois, um dia, se você quiser olhar o texto, é legal, é um texto, enfim, ele vai falar da Nadi Sushumna e tal, ele vai entrar em umas outras aspirações que a gente não vai entrar aqui agora. Uhum. Mas deu para entender por que esse assunto mais ou menos está colocado aqui, né? Lembra que eu citei para você também aquele mantra?
acho que você tinha falado alguma coisa. E que a realidade governe todos os meus pensamentos. E que a verdade seja a mestra da minha vida. Ajuda a gente a conduzir também. Deixa eu ver se eu consigo te explicar uma coisa aqui. Isso faz sentido sim, se você pensar numa seleção, numa atitude seletiva. Então, você se preocupar em escolher coisas boas, coisas saudáveis para você. Então, o cuidado com o prana tem a ver com isso também. Então, quando você medita, por exemplo, ou, enfim, quando você entoa um mantra como esse, você está buscando uma certa conexão com coisas que são saudáveis para você. E isso tem a ver com o que está escrito aqui no texto. É a escolha daquilo que tem a ver com a sua natureza. Então, é isso. Mas a prática dentro do yoga significa justamente um controle de ou expulsão ou de retenção. Então, tem a ver com escolher aquilo que tem a ver com você. Inclusive, por exemplo, escolher se você vai fazer... Pensar aqui, por exemplo, uma pessoa jovem de 18 anos que resolve escolher uma faculdade. Então, ela tem que escolher a faculdade que é adequada para ela. Não adianta a pessoa que tem vocação para letras resolver fazer matemática. Isso vai causar sofrimento para essa pessoa, porque ela vai escolher assuntos que vão contaminar a vida dela, que vão deixar a vida dela pesada. Ela não vai ter... A gente vai ver isso nos outros sutras, vai ficar mais óbvio. Mas tem a ver com essas escolhas daquilo que a gente põe dentro da cabeça da gente. Entre boas notícias, por exemplo, ou ficar se sujando com más notícias. Então, tudo isso tem a ver com esse assunto. E esse mantra que você mencionou tem um pouco a ver com essa ideia, assim. Mas nesse sentido, de que é uma seleção do que a gente retém e do que a gente expulsa. Acho que vai mais ou menos nessa direção. O 35 vai falar da objetividade. É a tendência à objetividade que surge da estabilidade da mente. Esse é um sutra difícil de desmontar, pelo menos eu achei difícil de desmontar, mas a ideia é essa, de que a mente estabilizada, ela tende à objetividade. Objetividade não é necessariamente ser pessimista ou enfim, ser realista, né? Aquela coisa, a ideia de que você tem que abdicar de ilusões, não é nesse sentido que o Sutra caminha, não. É uma tendência natural da mente de procurar enxergar as coisas como elas realmente são. A ideia é essa. Então, não ficar se perdendo aí sim, nesse sentido, não se perdendo em fantasias. A mente, ela tende à objetividade. A ideia é aquela ideia, desde o começo do sutras, de que o recolhimento dos meios de expressão da mente permitem que a mente enxergue o mundo com clareza, as coisas ficam desimpedidas, a gente tira as travas da percepção. E isso gera uma objetividade. Então, o assentamento da mente é um dos sinais do assentamento da mente, é uma tendência à objetividade, a clareza para perceber as coisas. Aí o Vishayavati é a tal da objetividade, e aqui aparece o Bandha de novo, né? Bandhini, que é a fixação, Sthini Bandhini, Sthitini Bandhini, que é a fixação na firmeza da mente, né? Então a mente tende a se tornar firme, e essa firmeza da mente cria clareza. Uma mente firme, estável, tende à clareza. Esse sutra é um dos sutras que eu mais gosto do livro todo, praticamente dos sutras todo. E ele tem muitas... São só 3 palavrinhas, mas é lindíssimo, né? Ou 4 palavras, dependendo da forma que você decompõe. Mas a gente já conversou um pouco sobre ele em alguns momentos, né? Se diz que o assentamento da mente, ela se demonstra, né? Ou o brilho celestial que liberta da dor. Dependendo da tradução, a gente pode ver essa frase de outra maneira, mas o que interessa aqui, eu vou demonstrar. Por exemplo, eu acho que a tradução da Nina está um pouquinho diferente. Deixa eu ver aqui tradução nova, né?
tá como a luminosa ausência da tristeza. Eu coloquei aqui embaixo, a luminosa ausência da tristeza. Tem alguns elementos aqui importantes, mas primeiro que esse brilho celestial aqui que ele está falando, né, o termo que ele utiliza é Jyotisha, né, Jyotishmati. E então é um brilho celestial, não é qualquer brilho, é um brilho que é o brilho das estrelas mesmo. E as estrelas é uma referência aos antepassados, é uma referência ao mundo cósmico como um todo, né, ao macrocosmo. Então é um brilho que demonstra a expressão da nossa natureza autêntica, né, do Svarupa, né, o céu é chamado de Svarga, né, então a expressão da nossa real, da nossa verdadeira natureza, ela cria esse brilho, né, a gente fala que a pessoa brilha, de certa forma. E aí o sinal do assentamento é que esse brilho ele é uma forma de libertação, porque a pessoa não se põe mais inconformada, a mente não fica mais inconformada, é uma mente que se tranquiliza com a realidade da vida. A expressão aqui no final, esse vishoka, né, o shoka, é uma palavra que dá para traduzir por sorrow, por alguma coisa próxima de luto, é uma tristeza, mas não é, porque é comum você ver essas duas palavras juntas, sukham, aliás, dukham, que é a dor, e shokha, para tristeza. Então, tristeza e sofrimento, como a gente fala elas juntas, né? Também dukham e shokha. Então, aqui, vishoka é estar livre, liberto da dor, sem dor, estar sem sentir a dor. Então, é um brilho celestial que liberta da dor. E a explicação do Carlos no curso, né, que ele deu em 2014, é com relação a estar conformado com a realidade, o yogi, a ideia é essa. Ele se conforma ele se conforma aos fatos, ele entende quais são os fatos da realidade e ele não fica brigando com os fatos, porque a mente não assentada tende à inconformidade, ela tende a se levantar, a se erguer diante se indignar diante dos acontecimentos, diante da realidade das coisas. Então, uma mente assentada, ela consegue aceitar que as coisas são do jeito que são. Não porque a vida é ruim, mas porque a vida, mesmo que a gente não tenha tudo o tempo todo, mesmo que a gente não tenha fartura, saúde, riqueza, alegria, sucesso, tudo, a gente pode ter algumas dessas coisas e não ter as outras, mas mesmo assim, viver é bom viver. A vida é boa de ser vivida, mesmo quando a gente não tem tudo. O exemplo que o Carlos dá no curso dele é de uma pessoa que, às vezes, descobre que está com uma doença terminal e, em vez de ficar se lamentando, resolve fazer uma agenda. Fala, bom, o que eu tenho? Eu tenho 7 dias de vida, então, na segunda eu vou fazer uma tal coisa, na terça eu vou fazer tal coisa, e cada dia ele decide uma coisa para fazer. E ele aproveita o tempo que ele tem de vida, em vez de ficar se lamentando. Ele dá um exemplo extremo, mas acho que ajuda a gente a entender o conceito. Então, é uma libertação que surge, o assentamento da mente produz essa libertação da dor. É um assunto curioso, ele ainda não tratou do Santosha, né? Mas a gente consegue associar com a ideia de Santosha, que é a ideia de contentamento. É bem próximo da noção de contentamento. Que é um niyama, que é uma prática, é um cultivo. A gente vai falar disso lá no capítulo 2. Então, só para fechar, eu vou mostrar aqui a minha tradução, a tradução antiga, né? Bom, eu já coloquei as duas, acho que esse ponto ficou claro. Acho que eu não preciso me estender muito nele. Talvez, acho que é isso por enquanto. O 37 vai dizer que o Eti está numa condição totalmente afastada dos desejos. Então, esse talvez seja o mais difícil de entender, inclusive do original,
antes, porque o Carlos fez a tradução e aí ficou fácil, eu acho relativamente fácil de entender. Mas aí primeiro a gente tem que considerar, como eu já tinha apontado para vocês lá do começo, de que Chitam, o termo mente, né, que aqui ele colocou, ou é Chitta numa condição afastada dos desejos, então é a mente numa condição totalmente afastada do desejo. O termo Chitam aqui está sendo utilizado no sentido de núcleo da mente. Então, às vezes, Chitam aparece como mente no sentido genérico, então é a mente, toda a mente, ou Chitam no sentido específico, que é da mente do coração, do Ishvara, do Drashta, enfim, o coração da mente, o centro da mente. E esse centro da mente, quando ele se manifesta, quando a mente se assenta, e o coração da mente se manifesta, ele tende naturalmente a se tornar indiferente aos desejos. Ele, na expressão que o Carlos usa, ele desfaz esses vínculos. Então, se a mente tende a criar apegos, o núcleo da mente, ele tende, que é o Atma, ele tende a desfazer esses apegos. Então, quando a mente se assenta, quando ela está no seu centro, quando ela encontra a sua posição central, ela abre mão desses apegos. Então, é um processo natural de dissolução desses vínculos, dessas travas. Então, a frase, para mim, é relativamente fácil de ler, mas no original a frase é um pouco truncada, é uma construção difícil do sânscrito, inclusive, de traduzir. Então, ali eu coloquei, né, vita é despojada do verbo vi, que significa separar, estar livre de, né, vita livre, despojado, e raga é desejo, vishayam é assunto, objeto, né? Então é como Chitam quando o assunto é o desapego aos desejos, né? Então é mais ou menos nesse sentido, dá para a gente traduzir. Então, Chitam, numa condição o assentamento da mente, ela é semelhante, ou ela é como Chitam quando o assunto são os desejos. Ou, de outra maneira, a gente pode dizer assim, quando ocorre o assentamento da mente, a mente, o coração da mente tende a dissolver esses vínculos falsos, né? E o 38, o assentamento da mente, ou o assentamento da mente, depende do saber que vem dos sonhos em sono profundo. Esse é um sutra bem curioso também. O termo utilizado aqui é Svapna Nidra. Então, isso é um ponto importante, inclusive para a tradução dos sutras, a utilização desse termo aqui, porque a gente pode comparar com o termo que o Patanjali utilizou lá nos meios de expressão. O termo é utilizado poucas vezes, então a gente usa isso como referência, né? Aqui, de fato, ele está falando do sono, né? O Svapna Nidra, é o sono com sonhos, no caso, desses sonhos, e lá naquela outra referência ele está falando simplesmente de Nidra, tá? Então é um detalhezinho que um dia talvez vocês queiram voltar e conhecer melhor, mas eu só estou tentando marcar o ponto aqui de que a gente consegue separar muito bem quando ele está falando dos meios de expressão da mente, que é lá de Nidra, e aqui que ele está falando de fato de sonhos, tá? Os sonhos como meio de não como meio de expressão, mas como um sinal do assentamento da mente. Então, quando esses sonhos, e agora tem explicação, esses sonhos não ficam atrapalhados, não são atrapalhados pelas nossas preocupações diárias, rotineiras, tipo conta para pagar, e agora que eu percebi que eu estou com uma luz muito fraca aqui, eu vou acender a luz, licença. Quando a gente está preocupado com as coisas do dia a dia, da vida cotidiana, essas coisas interferem nos nossos sonhos. Então, uma forma de saber que a mente está sentada é quando a gente consegue deixar os problemas para fora da cama, né? Vai dormir, deixa os problemas esperando na sala, e a mente consegue se assentar e trabalhar com tranquilidade. O Carlos gosta de colocar uma coisa importante no pensamento sânscrito, na cultura sânscrita, que os sonhos eles são o discurso dos antepassados.
Então, a gente tem um acesso diferente a uma vida diferente, a um conviver, uma convivência diferente da convivência da gente desperto. Então, é isso. E o assentamento da mente demonstra isso, que os sonhos fluem naturalmente, fluem sem dificuldade para a nossa mente, a gente experimenta esses sonhos, ou mesmo quando a gente acorda e não sonha nada, mas a gente não tem um sono perturbado por essas preocupações cotidianas, preocupações menores do dia a dia, que não deveriam estar tirando a nossa mente, tirando o assento da nossa mente, né? Então a mente, em vez de se manter assentada, ela se levanta, ela se ergue por causa de assuntos às vezes banais, por causa de um barulho de alguém, por causa de um assunto que a gente tem para resolver. E se isso está interferindo nos nossos sonhos, é porque a nossa mente precisa se acalmar, se assentar. No Sutra 39, ele vai dizer, ou então provém da meditação no que é agradável. Esse também é um sutra bem interessante, dá para tirar muita coisa dele. Aqui o termo para agradável é abhimata, né? E dhyana é o termo que ele está utilizando para meditação. É curioso que esse não é o termo para meditação lá no capítulo 2. Ele vai utilizar... Dhyana, ele é uma parte da meditação, dentro da definição do Patanjali. Mas que ele utiliza o termo de forma... de maneira intercambiável, né? De maneira intercambiável. Um termo... É um sinônimo para meditação. Mas, para fazer uma leitura talvez mais precisa, mais exata, não sei se eu estou complicando muito antes de explicar o sutra, mas seria mais correto dizer aqui que é a fixação da atenção por um longo tempo, não necessariamente meditação. Meditação talvez seja uma tradução muito, muito leviana, um pouco leviana, não muito, mas um pouco leviana, para o termo dhyana nessa frase. Tá? Então, eu acho que para estrita coerência dos sutras, eu diria que é uma concentração prolongada, também não é dharana, né? É colocar a mente por um longo tempo sobre um assunto, e que assunto é esse? É nos assuntos agradáveis. E quando a mente se coloca sobre esses assuntos agradáveis, se ela estiver assentada, ela pode permanecer por longos períodos nesses assuntos. Ela consegue ser produtiva, ela consegue ser construtiva, e ela escolhe bem os seus assuntos. Ela não vai escolher. A gente volta aqui mais ou menos na fala do Sutra sobre o prana, né? Assim como ele vai dizer que a retenção ou expulsão do prana é um sinal de assentamento, a meditação, ou seja, no caso aqui o dhyana, a fixação da mente sobre um assunto que é agradável, se a mente consegue se fixar sobre aquele assunto que é agradável, é porque ela está assentada. É agradável para aquela mente, pode não ser agradável para outra. Então, uma pessoa que tem a tendência o Carlos gosta de usar um exemplo engraçado, que ele diz assim, bom, é uma pessoa que gosta muito de mexer com brinquedinhos. É um exemplo que ele usa mesmo. De brinquedos pequenos, e ele fica muito feliz de mexer com aquelas coisas, né? A vocação dele seria ser um consertador de brinquedos. É o exemplo que o Carlos dá. E aí ele chega à conclusão de que aquilo não vai dar dinheiro para ele. Então ele vai virar um advogado, vai trabalhar com causas complicadas. Estou dando um exemplo quase idêntico ao que ele explicou. E aí depois chega em casa e ele vai mexer com os brinquedos dos filhos dele, e ele cria um hobby. E nesse hobby ele passa horas e horas e horas e não se cansa, e aquilo não e ele gosta de ficar naquilo, de mexer com aqueles parafusinhos, com aquelas rodinhas, com aquelas coisinhas pequenininhas, e aquilo dá satisfação para ele. Então, é uma característica da mente assentada, essa capacidade de permanecer por longo período em cima de assuntos que, às vezes, para outras pessoas pode não ser interessante, pode não ser importante, mas para aquela mente, para a natureza daquele indivíduo, aquilo é um assunto sobre o qual ele pode se debruçar longamente, passar longos períodos trabalhando, né? Pode ser uma coisa física que a gente faz, mas também pode ser uma ideia. Então, a expressão da vocação tem essa característica, ela dá força, dá vigor para a gente, energia para a gente permanecer
lidando com aquilo por longos períodos. Então, aqui a ideia de dhyana tem a ver com essa capacidade da gente de permanecer firme, de que a mente permanece firme sobre um determinado assunto, porque aquele assunto é o assunto que tem a ver com a natureza do indivíduo. Por isso que é agradável, né? E aí a explicação do Vyasa para esse sutra vai bem nessa direção. Então, a gente não está fazendo nenhuma leitura viajada aqui do sutra, se até o próprio Vyasa concorda com a gente, né? O Vyasa vai dizer, deve-se meditar apenas naquilo que é desejável. Tendo alcançado estabilidade ali, a estabilidade é mais facilmente obtida em um outro objeto também. Então, se é para escolher os objetos da meditação, é bom começar com aqueles que são agradáveis, que são desejáveis para a mente. A Abhimata pode ser traduzido pelas duas coisas, por desejável, por agradável. Então, aquilo que traz conforto, ou traz sukha, né? Que traz é agradável para aquela mente específica, para aquela pessoa em particular. Então, se eu gosto de um determinado assunto, para meditar sobre esse assunto, esse é o assunto ideal para eu meditar. Então, os assuntos que mais me agradam são os assuntos sobre os quais eu devo meditar primeiro. Existe essa escolha. É uma resposta, uma dica, que a gente ainda não perguntou, né? Vai aparecer, quando a gente vai falar de meditação lá na frente, mas a resposta está aqui. Bom, então, sobre o que eu devo meditar? Bom, escolha meditar sobre aquilo que te faz bem, aquilo que te agrada, aquilo que tem a ver com a sua natureza. E a facilidade de meditar sobre assuntos que têm a ver com a sua natureza é uma demonstração de assentamento. Bom, eu peguei essa explicação também do Uttama Purusha, que é um livrinho sobre meditação do Carlos, que ele se deu o trabalho de pegar esse sutra em particular para fazer essa explicação. Ele está tratando ali de uma série de assuntos, mas eu achei que tinha a ver trazer para vocês essa explicaçãozinha. E, finalmente, a gente chega nesse fecho, desse trecho dos sinais de assentamento, que é sobre é um uso muito comum do sânscrito, de falar que tudo isso pode ser muito sutil para uma pessoa, ou pode ser muito forte para outra, né? O que não é necessariamente igual para todo mundo, cada um tem um nível de desenvolvimento, vamos dizer assim, cada um tem um nível de expressão dessa característica que é o assentamento da mente. Então, não é igual para todo mundo. O assentamento ele se demonstra em níveis diferentes para pessoas diferentes. Isso mais ou menos, acho que encerra o trecho de que eu tinha vontade de falar com vocês hoje. A gente pode